Portugal depara-se atualmente com um cenário muito particular no que diz respeito a investimentos financeiros e no mercado imobiliário. Existem mentalidades de investimento muito distintas entre as diferentes gerações e estratos sociais que residem no país. O embate entre gerações, a resistência cultural ao investimento e os desafios enfrentados pelas famílias portuguesas, especialmente aquelas com menores rendimentos, abrangem uma variedade de temas fundamentais que é necessário analisar para compreender o panorama financeiro e habitacional que se vive atualmente em Portugal. Neste vídeo, iremos abordar temas como a literacia financeira e o acesso à habitação, de forma a compreender os desafios e oportunidades que definem a trajetória dos investidores portugueses nos próximos anos. Num contexto de mudança e de evolução económica, as gerações mais jovens em Portugal demonstram um crescente interesse em investimentos financeiros e imobiliários como meio de criar riqueza e garantir estabilidade económica a longo prazo. No entanto, esse entusiasmo é frequentemente contrastado pela aversão ao risco e pela relutância em investir observada entre as gerações mais velhas. Esta disparidade geracional nas atitudes em relação aos investimentos pode ser atribuída a uma série de fatores históricos e sociais. As gerações mais velhas cresceram numa época de menor acesso à informação e menor ênfase na educação financeira. Além disso, escândalos financeiros, como por exemplo o caso do BES, minaram a confiança nas instituições e nos investimentos. A falta de recursos financeiros também desempenha um papel significativo. Muitos portugueses, especialmente as gerações mais antigas, oferem salários baixos e têm despesas elevadas, deixando pouco espaço para poupanças e investimentos. Como tal, o único investimento que muitas pessoas das gerações mais antigas fizeram ao longo da sua vida foi a construção ou compra daquela que seria a sua própria casa, onde pudessem viver. De acordo com o site Landgeist.com, que cita dados da UBS Global Wealth Report, a riqueza líquida mediana dos adultos portugueses em 2022 era de cerca de 70 mil dólares, ou seja, cerca de 65 mil euros. A riqueza líquida, também conhecida como património líquido, é o valor que uma pessoa ou uma entidade possui após subtrair todas as suas dívidas e passivos do valor total dos ativos que essa pessoa detém, sendo por isso uma medida importante de saúde financeira de uma pessoa. Em Portugal, grande parte do património dos 65 mil euros que cada adulto tem provém, na sua grande maioria, da habitação própria onde reside, dado que o investimento em imóveis se encontra enraizado na cultura e na estrutura socioeconómica do país. Enquanto noutros países, como na Suíça ou na Alemanha, o arrendamento de uma casa e o investimento em outros bens tende a ser uma opção mais comum, em Portugal a tendência é fortemente inclinada para a compra de imóveis. Em Portugal, a maioria das pessoas não só sonha em ter uma casa, mas vê essa aquisição como o investimento mais significativo das suas vidas, pelo que o mercado imobiliário é o principal destino para a acumulação de riqueza líquida. A década de juros negativos contribuiu significativamente para a inflação dos preços dos imóveis em Portugal, o que fez aumentar o património de muitos portugueses. No entanto, esta aparente riqueza que os portugueses têm não chega a todos, pois em grande medida apenas beneficia aqueles que são proprietários de casas, pelo que a discussão em torno da riqueza líquida e do património reflete as disparidades económicas e sociais existentes em Portugal. Enquanto alguns consideram que acumular uma soma considerável como 65 mil euros não representa propriamente uma grande conquista financeira, outros apenas conseguem sonhar em conseguir obter tal montante ao longo da sua vida e veem aqueles que o possuem como sendo verdadeiramente ricos. Para muitos portugueses, a prioridade é colocar comida na mesa e garantir a educação dos seus filhos, deixando pouco tempo e motivação para aprender sobre literacia financeira e sobre investimentos no mercado imobiliário. Este fenómeno reflete-se nas mentalidades de diferentes gerações e leva a que ainda existam muitas pessoas mais velhas que sejam avessas ao risco. Em termos de investimentos financeiros, Portugal oferece uma variedade de opções para os investidores, desde aos mais conservadores até os mais arrojados. Os depósitos bancários são uma opção conservadora e segura para quem procura proteger o seu capital. No entanto, com as taxas de juros historicamente baixas, os retornos podem ser limitados. Também os fundos de investimento podem ser uma opção a considerar, permitindo que os investidores comprem uma carteira de ativos gerida por profissionais. Investir em ações individuais ou em fundos de investimento negociados na Bolsa de Valores, chamados ETFs, pode oferecer potencial crescimento a longo prazo. No entanto, é importante estar ciente dos riscos associados ao investimento nos mercados bolsistas. Já as obrigações, por exemplo, são títulos de dívida emitidos por governos e por empresas, que podem oferecer retornos estáveis e previsíveis, mas também estão sujeitas a riscos de taxa de juros e de créditos.
Por outro lado, muitos jovens portugueses têm optado por aplicar as suas poupanças em criptomoedas, que têm demonstrado ser, em certa medida, um tipo de investimento mais volátil, sujeito a variações significativas no seu preço. Esta diversificação de possibilidades de investimento enfrenta ainda resistência por parte das gerações mais velhas, que frequentemente associam investimentos a esquemas de pirâmide e a perdas financeiras, em que, por vezes, mesmo conceitos básicos como a importância de um fundo de emergência são questionados e desacreditados. Apesar dos esforços das novas gerações em promover uma mudança cultural em relação aos investimentos, os desafios persistem. Ainda existe uma falta generalizada de conhecimentos financeiros, bem como a existência de salários baixos e pouco capital, o que dificulta a adoção de práticas financeiras mais apropriadas. No entanto, à medida que a sociedade portuguesa continua a evoluir, é possível que se observe uma mudança gradual nas mentalidades em relação aos investimentos e à literacia financeira. No que respeita ao investimento imobiliário, uma das decisões financeiras mais significativas que alguém pode enfrentar ao longo da vida é se deve comprar ou arrendar uma casa para viver. Embora cada situação seja única, existem métricas financeiras que podem ajudar na tomada dessa decisão, nomeadamente comparando o custo de comprar uma casa com o custo de arrendá-la. As taxas de juro desempenham um papel crucial nessa equação. Com taxas baixas, os custos de financiamento para a compra de uma casa são menores, tornando a compra mais atraente. Por outro lado, com taxas elevadas, o arrendamento pode ser uma opção mais favorável. Por exemplo, se o custo mensal do arrendamento for de 1.000 euros, enquanto o custo mensal da prestação do crédito de habitação for de 1.500 euros, investir a diferença mensal de 500 euros pode resultar num retorno significativo ao longo do tempo. No entanto, esse é um cenário que nem sempre existe em Portugal, visto que as rendas tendem em muitos casos a serem mais elevadas do que as prestações mensais pagas pelos proprietários aos bancos pelos seus créditos de habitação. Além disso, a valorização dos imóveis ao longo do tempo também deve ser considerada. No longo prazo, os imóveis tendem a valorizar pelo menos ao nível da inflação, o que pode aumentar o retorno sobre o investimento na compra de uma casa. No entanto, é essencial ter em mente que, em muitos casos, comprar uma casa não é apenas uma forma de ter um lar onde viver, mas também é um investimento financeiro sólido. Comprar uma casa é uma forma de investir em ativos imobiliários, proporcionando estabilidade financeira e segurança no longo prazo, num ativo duradouro que pode ser transmitido através de heranças, contribuindo para a estabilidade financeira familiar ao longo de várias gerações. Os imóveis nunca saem do mesmo sítio, tal como indica o nome, pelo que as casas ficarão sempre disponíveis para usufruto de herdeiros, que poderão assim, no futuro, iniciar a sua vida pessoal e profissional com condições muito melhores a quem não herdou nada, nem tem possibilidades de comprar uma habitação. Outra das principais razões que levam as famílias portuguesas a concentrar os seus investimentos no mercado imobiliário deve-se ao facto de garantirem dessa forma estabilidade e não terem preocupações em ver o contrato de arrendamento terminado, sem renovação. Desse modo, evitam ter de estar constantemente em mudanças e a procurar novos locais para viver, o que pode ser um fator problemático para muitas famílias, principalmente para aquelas que têm filhos menores. É por isso importante reconhecer que a decisão entre comprar e arrendar vai para além das considerações financeiras. Questões como estabilidade, flexibilidade e paz de espírito também desempenham um papel muito importante. No entanto, ao tomar a decisão entre comprar e arrendar uma casa, é importante considerar não apenas os aspectos emocionais, mas também os aspectos financeiros e de investimento. Com informações adequadas e uma análise cuidadosa, é possível fazer a escolha certa para cada situação. A falta de compreensão sobre conceitos básicos de finanças pessoais e investimentos tem contribuído para uma série de problemas na crise da habitação que se vive atualmente em Portugal. De acordo com notícias divulgadas recentemente na comunicação social, a agência de notação financeira Fitch prevê que as dificuldades no acesso à habitação continuem a afetar várias famílias em Portugal e em Espanha, uma vez que os aumentos nos salários das famílias são tendencialmente iguais às expectativas sobre a evolução dos preços na habitação. Segundo a estimativa da Fitch, o valor médio do preço da habitação em relação ao rendimento familiar bruto anual deverá manter-se entre 5,5 vezes e 6 vezes, tanto em Espanha como em Portugal, sendo que esse rácio ainda será mais elevado nos principais centros urbanos, como Madrid e Lisboa. As dificuldades que algumas famílias portuguesas estão a ter em aceder ao mercado imobiliário ou em pagar as suas dívidas aos bancos associadas aos créditos de habitação também já foram identificadas pelo Banco de Portugal.
Em 2023, e de forma a ter uma resposta proativa ao aumento das taxas de juros, foi implementado o Decreto-Lei 80-A/2022, em Portugal, que estabeleceu medidas destinadas a mitigar os efeitos do incremento dos indexantes de referência de contratos de crédito para aquisição ou para construção de habitação própria permanente. Estas medidas introduziram critérios e obrigações adicionais para os bancos, com o objetivo de integrar os contratos de crédito de habitação própria permanente nos planos de ação para o risco de incumprimento, tendo resultado num aumento significativo no número de processos de renegociação de créditos habitacionais, de acordo com os dados reportados ao Banco de Portugal. Tem existido, por isso, uma preocupação crescente com a capacidade de pagamento dos portugueses, num contexto de subida rápida e significativa das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu. Ao concederem créditos com taxas de esforço superiores a 30%, num contexto de taxas de juros negativas, como era a realidade que se via até há poucos anos atrás, os bancos assumiram um risco significativo. Esta prática arriscada, aliada à crescente pressão para que o Estado se intervenha como fiador, tem contribuído para a formação de alguns empréstimos mais instáveis e de baixa qualidade, sendo que a situação foi agravada pela falta de alternativas viáveis no mercado de arrendamento, o que deixa muitas famílias sem outra opção a não ser recorrer ao crédito de habitação para comprar uma casa onde possam viver. No entanto, esta prática de alavancagem financeira tem os seus limites. À medida que as taxas de juros começam a subir e as condições económicas se estão a deteriorar, muitas famílias podem encontrar-se numa situação financeira insustentável, sendo que o risco de incumprimento tenderá a aumentar. É por isso importante reconhecer que a decisão de comprar uma casa não deve ser tomada de ânimo leve. As taxas de juros baixas podem tornar a compra mais atraente no curto prazo, mas é essencial considerar as implicações a longo termo. A estabilidade financeira e a capacidade de suportar as despesas são fundamentais para evitar o sobreendividamento e o consequente incumprimento, pelo que as famílias também devem ser mais cautelosas ao assumirem compromissos financeiros de longo prazo e garantir que estão preparadas para lidar com eventualidades económicas adversas. Investir em imóveis tem os seus desafios, incluindo custos de manutenção, riscos de inquilinos que deixem de pagar a renda e flutuações do mercado. Além disso, requer uma gestão ativa da propriedade. Portanto, é essencial realizar uma pesquisa completa e avaliar cuidadosamente os prós e os contras antes de investir. Antes de embarcar em qualquer investimento imobiliário, as pessoas devem avaliar a sua situação financeira atual, compreender as suas fontes de receita, despesas, dívidas e capacidade de poupança é crucial. Se não houver margem financeira para poupar após atender às despesas básicas e pagar as dívidas existentes, poderá ser prudente aguardar até que haja uma situação mais estável. Em alguns casos, a imigração durante alguns anos pode ser uma opção a considerar para oferecer salários mais elevados e conseguir poupar mais dinheiro. Mesmo com recursos financeiros limitados, é essencial ter uma boa compreensão dos fundamentos do investimento imobiliário. Isso inclui entender conceitos como financiamento imobiliário, crédito de habitação, taxa de esforço e de juros, gestão de propriedades, estudo do terreno e áreas com maior potencial de valorização, retorno sobre o investimento e potenciais riscos envolvidos. É importante lembrar também que investir em imóveis requer um compromisso de longo prazo e não é isento de riscos. Além disso, é importante considerar outros objetivos financeiros, como a criação de um fundo de emergência antes de se comprometer com investimentos de longo prazo em imóveis. Em Portugal, a ideia de meritocracia é muitas vezes uma ilusão distante, principalmente para os mais jovens. Mesmo aqueles que ganham bem, muitas vezes se veem forçados a emigrar para conseguir juntar dinheiro e ter uma vida estável. Trabalhar em Portugal, para muitos, simplesmente não compensa. Num país onde as oportunidades não são distribuídas de forma equitativa, o sucesso muitas vezes não está apenas ligado ao esforço e ao mérito individual. A sorte e as redes de contactos desempenham um papel significativo no progresso profissional de muitos portugueses. É comum ouvir histórias de pessoas que, apesar de trabalharem arduamente, não conseguem alcançar o mesmo nível de sucesso devido à falta de oportunidades ou falta de apoio financeiro. A realidade é que muitas pessoas enfrentam barreiras significativas para alcançar os seus objetivos pessoais, seja devido à falta de recursos financeiros, problemas de saúde ou simplesmente por não terem a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. A aquisição de habitação própria é um exemplo claro das desigualdades que persistem em Portugal. No mercado imobiliário cada vez mais inflacionado, muitas pessoas enfrentam dificuldades para adquirirem uma casa, mesmo com salários considerados acima da média.
As histórias de sucesso de quem conseguiu comprar casa sem qualquer apoio financeiro dos pais são cada vez mais raras e refletem uma realidade distante, principalmente para a maioria dos jovens. A arrogância de alguns que insistem em perpetuar a narrativa de que o sucesso depende apenas do esforço individual é ignorar as complexidades e desafios que muitos enfrentam diariamente. Num país onde as desigualdades persistem, é essencial compreender a importância de investir desde cedo. Começar a poupar e investir enquanto se é jovem pode ter um impacto significativo no futuro financeiro, sendo que o mercado imobiliário é um dos setores onde a capacidade de investir pode fazer uma grande diferença na construção de riqueza a longo prazo e na possibilidade de conquistar a liberdade financeira. Ao adotar uma abordagem proativa em relação às finanças pessoais e ao investimento, os portugueses podem estar mais bem preparados para enfrentar os desafios económicos e aproveitar as oportunidades que surgirão ao longo do tempo.